Graça e paz, queridos. Quantas vezes nós nos encontramos em algumas situações em que nós precisamos fazer escolhas, precisamos tomar decisões. E em alguns desses casos, nós nos angustiamos porque nós não sabemos qual a melhor escolha, qual a decisão tomar. A vida do ser humano é assim, é feita de escolhas e decisões. Nós nos deparamos com situações do tipo casar agora ou adiar um pouco mais, comprar um carro ou não comprar o carro, entrar na faculdade, não entrar na faculdade, ter um filho agora ou adiar a maternidade, adiar a paternidade. Esses são apenas alguns dos exemplos de situações que chegam a nós e nós precisamos tomar uma decisão. E nós precisamos fazer uma escolha. E nem sempre tomar essa decisão, fazer essa escolha, é algo fácil, é algo simples. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre escolhas e decisões. Para começar, nós encontramos na Bíblia o exemplo de uma pessoa que se deparou com uma situação assim. Ela precisava fazer uma escolha, precisava tomar uma decisão. Vamos ver quem foi essa pessoa e qual a decisão que ela precisava tomar. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Precisamos nos separar. A terra está diante de você. Escolha. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Esse versículo retrata um momento crucial na vida de Ló. Abrão e Ló convivem no mesmo espaço, convivem na mesma região. E os dois começam a ter problemas quando os rebanhos de ambos, de Abrão e de Ló, começam a crescer, eles começam a prosperar. E os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló começam a brigar na busca de pastos para esses rebanhos. Chega um determinado momento, então, que Abrão chama Ló e diz: Ló, nós precisamos nos separar, precisamos cada um ir para o seu canto. E eu vou deixar nas tuas mãos o poder de decisão, a escolha será tua. Olhe a terra à nossa volta e decida para onde você quer ir, onde você vai habitar. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então, Ló se encontra no momento de tomar uma importante decisão. Qual seria o melhor lugar para ele ir, para levar os seus rebanhos e a sua família? Se nós continuarmos a acompanhar a história de Ló, nós vamos perceber que Ló tomou uma decisão errada. Quando Ló olhou para a banda do Jordão e viu a terra toda regada, com plantas verdes, a passagem bíblica diz que aquela terra era como o jardim do Senhor. Ló faz a escolha por essa parte da terra. E nessa parte da terra existiam Sodoma e Gomorra, cidades que pareceram más aos olhos do Senhor e foram destruídas. E mais tarde, tudo em Sodoma e Gomorra foi destruído e Jó teve também a sua vida destruída por fazer uma escolha com falta de sabedoria, por fazer uma escolha talvez baseada na emoção, baseada no egoísmo, e o seu fim foi trágico. A partir da história de Ló, nós podemos então analisar dentro da Bíblia qual a melhor forma de nós tomarmos decisões. Qual a melhor forma de nós fazermos escolhas acertadas à luz da Bíblia, seguindo as orientações da palavra de Deus? Como nós devemos fazer as nossas escolhas e de que forma nós devemos tomar decisões? Primeira coisa, Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então,
Nós encontramos aqui no versículo que nós lemos na carta de Tiago, que a primeira coisa que você precisa fazer antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, é pedir sabedoria a Deus. Todos nós precisamos ter sabedoria. Quando nós estamos diante de uma situação que exige de nós a tomada de uma decisão, fazer escolhas, nós não podemos fazê-la de qualquer forma. Nós precisamos agir com sabedoria. É preciso parar, pensar, refletir, analisar, para então tomar a decisão. E fazer isso é um processo de sabedoria. E quem é que vai nos dar sabedoria? Deus. A sabedoria que nós precisamos precisa vir de Deus. Então nós precisamos, antes de tomar decisão, antes de fazer uma escolha, nos achegar a Deus e pedir a Ele a sabedoria necessária para nós tomarmos a nossa decisão. Qual outro ponto importante nas nossas tomadas de decisões e nas escolhas que precisamos fazer? Provérbios capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. Então, antes de tomar decisão, antes de fazer escolha, busque conselhos e ouça opiniões. Existe um ditado por aí que diz que se conselho fosse bom, nós não daríamos, nós venderíamos. Porém, a Bíblia diz que o sábio busca conselhos. Nós vimos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir sabedoria a Deus. A segunda coisa, essa sabedoria que Deus nos dá, nos leva a entender que quando nós estamos frente a uma decisão que precisamos tomar, a fazer uma escolha, nós precisamos pedir conselhos. Nós precisamos buscar opiniões. Mas pedir conselhos a quem? Buscar opiniões em quem? Precisamos ter cuidado nesse momento. Porque não é a qualquer um que nós devemos pedir conselho. Não é qualquer opinião que nós devemos ouvir. Na Bíblia, nós encontramos o rei Roboão. Ele está numa situação em que ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa fazer alguma coisa. Roboão, inicialmente, quando se vê nessa situação em que o povo vai até ele e pede a ele uma decisão, Roboão tem a sábia decisão de ir pedir conselhos aos anciãos que antes assistiam a Salomão, que antes aconselhavam a Salomão, seu pai, um grande sábio. Os anciãos dão o conselho para Roboão, o que ele deveria fazer. Roboão, porém, não se dá por satisfeito. Agora vai pedir conselhos aos seus amigos, jovens da mesma idade, cabeça aberta, modernos, com o mesmo linguajar. Roboão vai até eles pedir outro conselho. E chegando até eles, esses amigos jovens lhe dão um conselho para a destruição. Então, com isso, nós percebemos que é preciso pedir conselhos quando vamos tomar decisões. É preciso ouvir opiniões quando precisamos fazer escolhas. Mas nós precisamos saber a quem pedir opinião. Nós precisamos saber de quem ouvir conselhos. Precisamos ficar atentos a isso. E essa observação que nós fazemos, ela vem a partir da sabedoria que nós pedimos a Deus e que Deus nos dá. Então, para tomar decisões e fazer escolhas, nós pedimos sabedoria a Deus, precisamos buscar conselhos e ouvir opiniões. E depois? Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será sábio, porém o que anda com os tolos acabará mal. Nesse versículo nós podemos refletir: diga-me com quem tu andas. Ou seja, quem são os nossos amigos? Quem são os meus amigos? Quem são os teus amigos? Com quem nós andamos? Nós precisamos fazer boas escolhas de amigos, precisamos ter boas amizades, porque nos momentos difíceis eles nos ajudarão.
Se nós temos maus amigos, nos momentos difíceis, eles nos levarão a perecer, nos levarão à morte. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que tiveram más amizades, de pessoas que tiveram maus amigos e de pessoas que tiveram bons amigos. Como um exemplo de boa amizade, nós encontramos Davi e Jonatas. Jonatas, filho do rei Saul, e Davi, que então é escolhido por Deus para suceder Saul no reinado de Israel. Os dois se conhecem e firmam entre si uma amizade verdadeira. Uma amizade que foi levada até o fim dos seus dias. Jonatas morre primeiro e que mesmo depois da morte de Jonatas, essa amizade prevalece nas boas ações de Davi para com o filho de Jonatas. Jonatas poderia ter um sentimento de inveja porque ele era o filho de Saul e por direito de sucessão, então, ele deveria ser o próximo rei de Israel. Porém, esse sentimento não existia e não interferiu na amizade entre Jonatas e Davi. Quando Saul persegue Davi, Jonatas é o primeiro a avisar Davi do perigo que ele corria. Então aqui nós encontramos um bom exemplo de amigos, de uma amizade verdadeira. Por outro lado, nós encontramos Amnon e Jonadab. Os dois são primos. Amnon, filho de Davi, tem uma irmã e se apaixona por ela e quer se deitar com ela. Sua irmã é virgem e ele está com um desejo desenfreado de se deitar com a sua irmã. E Amnon tem um grande amigo, que é o seu primo, e ele vai tomar conselhos com o seu primo. Jonadab, amigo de Amnon, então começa a tramar um plano para que Amnon se deite com a sua irmã. Nós encontramos aqui então, queridos, um exemplo de um mau amigo. Um amigo que levou o outro à destruição, a cometer um ato que seria irreversível para toda a sua família, que traria morte, que traria destruição para toda a sua família. Então, nós precisamos saber quem são os nossos amigos. Em momentos de escolhas e decisões, os nossos amigos são cruciais para nós. Se eles são maus amigos, se são más companhias, eles não nos poderão dar bons conselhos. Mas se eles são bons amigos, se nós temos boas companhias, eles serão de importância salutar para as nossas vidas nesses momentos de decisões e escolhas. Em seguida, vem outro ponto importante nesse momento de tomada de decisões e escolhas a serem feitas. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então o próximo item é cuidado com o seu coração. Quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos fazer escolhas, muitas das vezes é comum nós agirmos com a emoção. Nós estamos frente a uma situação e eu preciso saber que decisão tomar. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Eu fico ou eu vou? O que fazer então? E aí, em muitos dos casos, nós pensamos com o coração e nós precisamos ter cuidado nesse momento. Às vezes, o nosso coração é colocado acima dos propósitos do Senhor, acima dos propósitos de Deus. Mas nós precisamos ter o cuidado de não colocar o nosso coração acima dos propósitos de Deus, acima dos pensamentos, dos planos de Deus. Os planos dele precisam prevalecer. Nós precisamos ter o cuidado de não agir puramente com a emoção. O nosso coração, a própria Bíblia diz, em muitos casos é enganoso, nos engana. Nós encontramos no capítulo 29 de Jeremias, Deus falando para o povo por intermédio do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E os meus pensamentos são pensamentos de paz, não são pensamentos de maus. E esses meus pensamentos que são de paz, eles são para dar a vocês o fim, aquilo que vocês desejam. Então, queridos, estamos prestes a tomar decisões
estamos prestes a fazer escolhas, aquele primeiro item que nós observamos, pedir sabedoria a Deus, deve nos levar a entender que o nosso coração deve estar abaixo dos propósitos de Deus, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e eles nos dão aquilo que nós desejamos se for para o nosso bem. Precisamos ter cuidado com o nosso coração, precisamos ter cuidado com as nossas emoções. No versículo 9 de Jeremias capítulo 17, nós encontramos o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e muito perverso. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aqui o profeta Jeremias nos faz um alerta, que o nosso coração é enganoso, é perverso. Na Bíblia nós encontramos alguns momentos em que algumas pessoas agiram com o coração, agiram com a emoção, deixaram que o coração e as suas emoções prevalecessem sobre o próprio conhecimento que elas tinham acerca de Deus, sobre a própria relação que elas tinham com Deus. Nós podemos pegar como exemplo o povo quando estava caminhando no deserto. Moisés vai ao Monte Sinai conversar com Deus, falar com Deus. Moisés se demora no monte. O povo assim inquieta, começa a ficar inquieto, começa a ficar perturbado, preocupado, chama Arão e diz: olha, nós precisamos de deuses que nos conduzam. Porque Moisés subiu, nós não sabemos o que está acontecendo com ele, o que foi que aconteceu, e nós precisamos de deuses. Na mesma hora, Arão age com a emoção, Arão age com o coração, seguindo o mesmo comportamento do povo que também estava agindo com o coração, estava agindo com a emoção. Aquele povo já estava há um tempo caminhando com Deus. Arão era o ajudador de Moisés, conhecia a Deus, sabiam quem era Deus, e naquele momento não tiveram a sabedoria de parar, pensar, refletir quem era Deus, o que eles tinham ouvido, as orientações que eles tinham tido, o que eles sabiam acerca de Deus. E então, agindo com o coração, que é enganoso, aquele povo construiu um bezerro de ouro. E isso lhes trouxe um grande mal. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é quando Jó é tentado e que seus filhos são mortos, Jó perde toda a sua riqueza, o corpo de Jó agora está acometido por uma enfermidade mortal. A mulher de Jó, agindo com o coração, agindo com as emoções, chega para Jó e diz: você ainda mantém a tua fé, você ainda mantém a tua fidelidade? Tenha dó de você, amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso é um exemplo claro de uma pessoa que estava agindo com o coração, agindo com a emoção. Não era fácil para ela ver o marido na situação que estava, sofrendo daquele jeito. E então, pensando no sofrimento do marido, ela dá esse conselho, que se Jó seguisse, seria um conselho para a morte, seria um conselho para o mal. Jó, porém, tem uma decisão pensando no propósito de Deus, pensando em quem era Deus. Acima do seu coração, acima das suas emoções, estavam os propósitos de Deus, estava o conhecimento sobre Deus. E Jó dá uma resposta à sua mulher, observando-se esse princípio de que os propósitos de Deus precisam estar acima do nosso coração. Isso é algo importante que nós precisamos aprender. Você vai tomar uma decisão, você tem uma escolha a fazer, os propósitos de Deus precisam estar acima dos pensamentos do teu coração. Então, se os propósitos de Deus precisam estar acima dos meus pensamentos, acima do meu coração, o que eu preciso fazer? Entregar tudo a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus propósitos darão certo. Então, queridos, a partir do momento que eu tenho a consciência de que o meu coração não deve estar acima dos propósitos de Deus, o que eu faço? Vou confiar a Deus as minhas obras.
Vou entregar tudo nas mãos de Deus. Eu tenho uma decisão a tomar, tenho uma escolha a fazer, eu vou entregar para Deus. Eu vou chegar para Deus e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Isso é sabedoria, que nós vimos lá no início. Eu peço sabedoria a Deus, e a sabedoria que vem de Deus me leva a entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu entrego a Ele e Ele vai fazer as coisas darem certo se for para o meu bem. Nós entregamos a nossa decisão nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o que é bom para nós. Nós vimos lá em Jeremias capítulo 29, os pensamentos dele são pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Então nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Vai tomar uma decisão? Entrega nas mãos do Senhor. Vai fazer uma escolha? Entrega nas mãos do Senhor e espera a resposta que vem de Deus. Dessa forma, você vai tomar a decisão certa, vai fazer a escolha certa, porque a tua decisão e a tua escolha virão do coração do próprio Deus. Então, queridos, quando eu vou tomar decisão, quando eu vou fazer a escolha e que eu sigo esses passos, eu peço sabedoria a Deus, busco conselhos e ouço opiniões, escolho bem os meus amigos, sei bem quem são os meus companheiros, aqueles a quem eu posso recorrer. Tenho cuidado com o meu coração, com as minhas emoções, para que não me enganem nesse momento crucial da minha vida. E entrego tudo a Deus. O que isso revela? João capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, isso tudo revela que nós somos amigos de Cristo. Nós precisamos ser amigos de Cristo. E aí Jesus, o próprio Cristo, diz que nós somos amigos dele se nós fizermos o que ele manda, o que ele ordena. Não é o que ele pede, é o que ele manda. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nisso e acredito que você também crê. A palavra de Deus está aqui. Eu tenho contato com ela, eu tenho acesso a ela. Então, o que está escrito aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, são ordenanças de Deus, são ordenanças de Cristo. Se eu observo o que ele manda, eu sou amigo dele. Se eu não observo o que ele manda, eu não sou amigo dele. Ou eu estou com ele, ou eu não estou com ele. É a Bíblia quem diz, é o próprio Jesus quem diz. Se você tem um melhor amigo, se você tem uma melhor amiga, você sabe bem o que eu estou falando. Todas as vezes que você está numa situação complicada, todas as vezes que você está numa situação difícil, ou pelo contrário, quando você está numa situação de muita felicidade, de conquistas, o que você faz? Vai compartilhar com esse amigo, vai falar com esse amigo, vai pedir conselhos, pedir opinião para esse amigo. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer ser o nosso amigo, quer que nós hajamos como amigos dele. Existe muita gente por aí que se diz seguidor de Cristo, que se diz servo de Deus, mas que não faz o que Jesus manda, que não segue as ordenanças de Cristo. Eu sinto muito em dizer, esses tais não são amigos dele, porque nós encontramos aqui no capítulo 15 de João, que aqueles que são chamados amigos de Cristo são aqueles que fazem o que ele ordena. Então você está prestes a tomar decisões, você está prestes a fazer uma escolha, você precisa fazer uma escolha, então observe o que nós aprendemos hoje. Porque tudo isso que nós aprendemos está na palavra do Senhor. São ordenanças de Cristo, são ordenanças da parte de Deus, são conselhos da parte de Deus. E depois que eu ouvi tudo isso, depois que você ouviu tudo isso, depois que você já sabe que você precisa ser amigo de Cristo, e se você é amigo de Cristo, você faz tudo isso que nós vimos na hora de tomar decisões e fazer escolha, qual é o seu próximo passo muito importante? Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Então, agora é hora de guardar essa palavra em nosso coração. O que acontece muitas vezes conosco é que nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos lido a palavra de Deus, nós temos recebido mensagens da parte de Deus, mas nós não temos guardado em nosso coração. E é chegado o momento de guardar em nosso coração as palavras de Deus para nós não pecarmos contra Ele, para nós não errarmos, para nós não cometermos erros, para facilitar a nossa vida. Guardemos a palavra de Deus em nosso coração. Talvez hoje você não esteja nessa situação de tomar decisões. Talvez hoje você não esteja nessa situação de fazer uma escolha, mas eu tenho certeza que você já passou por momentos assim. E eu tenho certeza que você ainda vai passar por momentos assim, por momentos de tomar decisões e de fazer escolhas. E hoje você está ouvindo da parte de Deus orientações, conselhos de como você deve se comportar quando esse momento chegar. Então agora qual é a tua função, qual é o teu papel? Guardar essa palavra no teu coração. Para quando esse momento chegar, você saber de que forma agir. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa sozinhos. Às vezes, nós temos ouvido pessoas falarem, porque Deus me abandonou, porque Deus me deixou sozinho, Deus não está me ouvindo. E na verdade, somos nós que não ouvimos a Deus. Somos nós que não prestamos atenção naquilo que Deus está falando conosco, naquilo que Deus sempre falou conosco. Muitas das coisas que Jesus falou enquanto esteve com os discípulos não era para aquele momento, era para momentos bem depois da sua morte, quando o evangelho fosse propagado após a morte de Cristo, após a ressurreição, após a ascensão dele aos céus. E os discípulos não entenderam na época, mas eles entenderam depois. Nós sabemos disso, nós hoje sabemos disso. Então, preste atenção nas mensagens de Deus para você. Você tem recebido mensagens da parte de Deus. Você tem recebido orientações da parte de Deus. O que você precisa fazer então? Guardar no teu coração, para quando chegar os momentos maus, você está forte, você está apto a vencer, a ultrapassar, a resolver os problemas por intermédio daquilo que você já recebeu da parte de Deus. Eu espero que vocês tenham aprendido com o estudo de hoje. Se você precisa tomar decisões, se você precisa fazer escolhas, observe o que nós falamos hoje. Primeiro, peça sabedoria a Deus. Recebendo essa sabedoria da parte de Deus, vá buscar conselhos e opiniões com os teus bons amigos. E recebendo essa sabedoria de Deus, escolha para você amigos idôneos. Saiba com quem você anda, porque essas pessoas com quem você anda, que são os teus amigos, que você diz que são os teus amigos, elas te serão úteis nos momentos difíceis, ou então elas te abandonarão nos seus momentos de crise. Recebendo a sabedoria que vem de Deus, tenha cuidado com o teu coração, cuidado com as tuas emoções para que eles não te atrapalhem nos momentos de tomar decisões e de fazer escolhas. Para que isso não aconteça, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo a Deus e Ele vai fazer o melhor para você. Assim você estará mostrando que é amigo de Deus, que é amigo de Cristo, porque os amigos de Cristo fazem o que Ele ordena, o que Ele manda. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.